Olá, professor. Boa tarde. Sou o Vinícius Gabriel e eu vou dar início à apresentação do progresso que eu e a Flaviana fizemos na nossa implementação da análise sintática para o nosso compilador da linguagem Tonto. A gente continua utilizando a biblioteca do Python Apply, que ela é uma implementação muito robusta do Lex e do YACC. Passando para a análise sintática, eu vou explicar como foi feito o reconhecimento dos pacotes, das classes, enumerações, tipos de dados, no caso os data types, o genset e como eles se relacionam entre si, no caso as relações, que essa aqui foi a parte mais complexa. Então, basicamente aqui, o objetivo do analisador sintático deixa de ser entender apenas palavras soltas e passa a ser realmente entender uma frase. Então a gente pegou o fluxo de token gerado pelo analisador léxico na etapa anterior e a gente vai organizar eles de maneira hierárquica. É uma árvore sintática abstrata. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é os pacotes. A gente definiu que um arquivo .tonto deve começar com imports opcionais seguidos de um pacote e então uma lista de declarações. Ou seja, nessa parte aqui, a gente define que um arquivo .tonto ele pode começar de maneira opcional com alguns imports e depois obrigatoriamente um package, um pacote, e só depois ele vai poder ter as declarações. Agora eu vou falar como foi que a gente fez a identificação das classes, Ou seja, essa funçãozinha aqui é ela quem vai ser responsável pela identificação das classes e seus atributos, os possíveis membros que ela venha a ter. Ou seja, o analisador sintático ele vai identificar os estereótipos, o nome da classe, as cláusulas opcionais, como se ela vai ter um specialize, se ela vai abrir colchetes, ou seja, ela vai ter um corpo com membros dentro. E o resultado ele vai armazenar dentro desse P0, que ele é um dicionário do Python. Depois, esse vai ser o dicionário que vai nos permitir lá na frente gerar aquela visualização bonita no terminal. Ademais, aqui embaixo eu vou ter algumas funções, para as partes opcionais de uma classe. Por exemplo, ela pode ter um instance of, que ele é opcional. Ela pode ter uma classe com OF, por exemplo. Ela vai poder também ter um specializer, no caso, se isso daqui for verdade, ela vai poder ter um relate, um relation name, um intrinsic mode, etc. Ela também vai ter, no caso, podendo vir a ter de maneira opcional um specialization e talvez ela pode vir de maneira opcional também ter um corpo, E se for verdade que ela tem um corpo, ela também vai ter membros dentro dele. E agora, eu vou falar para o senhor qual foi o maior desafio, dessa parte, e sem dúvida nenhuma foi o tratamento das relações internas. Como a linguagem tonta é muito flexível, o que é maravilhoso para o programador, só que terrível para o analisador sintático, a gente encontrou muitas ambiguidades. Por exemplo, uma relação pode ter um nome explícito, como por exemplo aqui em pizza, em pizzaria.tonto. A gente vai ter que um atendente ele tem uma cardinalidade e uma relação de anota, e depois solicita. E perceba que pode ser que isso aqui também não exista, Ele pode vir assim só, falando, de maneira anônima. Então isso aqui foi muito difícil de resolver, como a gente pode estar vendo aqui embaixo, Então o que a gente vai fazer? O que a gente fez para resolver isso daqui? Inicialmente a gente tentou uma regra genérica unificada, mas isso gerou mais problemas do que soluções. Então, no final, a gente fez o seguinte: a gente criou, a gente separou gramaticamente em duas regras explícitas. No caso, uma relação nomeada, por essa funçãozinha aqui, e uma relação não nomeada, ou seja, que eu vou ter uma cardinalidade que não vai ter uma anotação dentro dela para dizer qual tipo de relação que eles têm. E uma que vai dizer, ou seja, esse cara ele faz alguma coisa com esse outro cara aqui. Então, isso permitiu a gente processar de maneira correta casos complexos, como lá o do universidade.tonto, que vai misturar setas direcionais, bidirecionais e cardinalidades opcionais nas estruturas. Além das classes principais, o nosso analisador sintático ele suporta estruturas de dados auxiliares, como os termos das enumerações, que vão definir uma lista fixa de valores literais, e os tipos de dados datatype, que são estruturas complexas, utilizadas para tipar atributos, como um endereço ou um telefone, por exemplo. Ademais, eu também gostaria de falar que o nosso trabalho ele também está contemplando o genset, como o senhor pediu lá no PDF. Ele tanto entende o genset convencional, como também suas variações, que eles podem vir a aparecer. Inclusive, entendendo limitação de bloco de código, por exemplo. Assim eu mostro que de fato o nosso projeto ele está contemplando tudo que foi pedido e sem mais delongas eu vou iniciar agora o teste prático, colocar ele para rodar. Então, agora para finalizar a apresentação, eu vou rodar a nossa aplicação. Primeiro, eu rodei o main.python e perceba que a análise léxica ela ainda existe, ela ainda está funcionando. Ademais, vamos rodar a análise sintática, clicando no botão número 2.
Ademais, a gente também vai ter alguns exemplos mocados de ontologias para a gente testar. Todavia, eu vou rodar o exemplo pizzaria.tonto. Ele é um arquivo externo, então eu vou apertar a letra E. E agora eu vou passar todo o endereço de pizzaria.tonto. Pizzaria.tonto foi escolhida pois ela é uma das nossas ontologias mais complexas, pois ela vai ter muitas relações e vários imports. Rodando ela, perceba agora, né, que os imports, como pessoa, cliente, pizza, empresa, itens da pizzaria, de fato estão funcionando, e aí a gente colocou eles no início, ou seja, antes do pacote, como o senhor pediu, e conforme o feedback que o senhor nos deu, nós criamos uma interface hierárquica, utilizando emojis e muito fácil de entender. Dessa maneira, né, aqui perceba que o anota, o solicita, o atendimento por, tudo isso ele está levando em consideração, além mais os estereótipos, as cardinalidades, né, de quem faz parte desse line, também está tudo funcionando direitinho. E por fim, né, os nossas relações externas, né, como o senhor pode ver, né, dentro dela está tudo funcionando, conforme o exemplo pizzaria.tonto. Assim, eu finalizo a apresentação, mostrando que nosso trabalho está contemplando todos os requisitos que foram pedidos